Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. A família em foco. Os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização é tema do Sínodo sobre as famílias, assembleia que acontecerá em Roma em outubro de 2014, com presença de lideranças católicas. Já de posse de um instrumento de trabalho composto por sugestões das igrejas de todo o mundo, certamente haverá bom debate e indicações de passos para o futuro. Desde já é louvável o empenho cristão, com a liderança do Papa Francisco, em colocar em foco uma realidade tão urgente, o cenário atual familiar. Para uma meditação nossa, é bom lembrar que a Igreja considera a família como santuário da vida, igreja doméstica e célula viva da sociedade. Enquanto santuário, deve ser promovida e protegida como berço que acolhe, educa, ampara a existência humana em sua fase constituinte inicial. Dessa instância, todo ser humano depende para chegar à maturidade. De outra forma, é impensável um caminho digno sem a proteção de tal santuário. É também a família, a igreja doméstica, espaço sagrado onde se aprende os valores mais profundos da fraternidade, da amizade cristã. Além das primeiras noções das orações de fé, a pequena comunidade familiar é responsável pela introdução das crianças, dos novos seres humanos no caminho evangélico. Enquanto célula da sociedade, garante a transmissão dos bons costumes de um povo, de uma raça, de uma nação. Desse modo, enfraquecendo a força da família, o que na verdade fica debilitado é a própria vida humana, a organização social, a comunidade eclesial. O sentido de uma sociedade organizada e saudável se enfraquece e a comunidade dos discípulos de Jesus também. Contra elementos que são desfavoráveis, negativos à família, parece que até já chegamos a pensar que seria uma entidade ultrapassada. Contra essa mentalidade, são muitos os desafios que de fato nós devemos enfrentar. E para esse enfrentamento, sugerimos a oração, o diálogo, o perdão como instâncias importantes. Caso a família baseada na espiritualidade cristã queira avançar de forma lúcida, não poderá fazê-lo sem resgatar o aspecto de reconhecer-se como sacramento do Deus amor. A Trindade Santa, que cria por amor, encontra no amor humano esponsal forma de realização na história deste amor. Sua dimensão racional deve ser essa escuta atenta ao mistério do próprio Deus. A forma mais visível de tudo isso é a prática do diálogo. Não se trata apenas de conversas, de dizer o que pensa, mas de encontro verdadeiramente fraterno. Encontro que transforma para mais vida. A geração e educação dos filhos e visibilidade frutuosa desta postura dialogal certamente vai conduzir a mais vida. O perdão, por sua vez, vem do próprio Deus e com ele nós aprendemos. É chance segura de recomeços, de recriar. Dos pequenos aos grandes gestos, a família deve ser escola do perdão. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo
mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Uma boa tarde para você, ouvinte da nossa querida Rádio Educadora, o programa Sintonia Redentorista. Hoje, 27 de setembro, é dia de São Vicente de Paulo. Que bom estar mais uma vez na sua companhia. Nós temos muitas novidades, muitas conversas, partilhas, músicas. Luiz Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Padre Vicente, tudo bem e você? Então, chegando aí de mais uma experiência junto com a província, o Retiro Espiritual. A gente está com a alma renovada, o corpo também descansado, graças a Deus, foi uma bela experiência de oração. Vamos aos destaques da programação de hoje. Vamos lá, a liturgia dominical traz o 26º domingo do tempo comum com o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. A Vida com Arte, a gente conversa com o Padre Carrara sobre a sua experiência como teólogo e escritor de livros. Em Sintonia com a Fé, a gente traz Vandenberg Medeiros
Ele que é vicentino e fala pra gente sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Continuando o nosso programa, a gente vai com a música Felicidade, na voz de Caetano Veloso. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu Liturgia Dominical. Amanhã, dia 28 de setembro de 2014, nós estaremos celebrando o 26º domingo do tempo comum e celebramos também o dia da Bíblia. Nesse mês de setembro, durante todo o mês, meditamos, escutamos, acolhemos a palavra de Deus. E amanhã será mais uma oportunidade para celebrarmos com atenção, escutando, meditando, guardando em nosso coração e levando para a vida a santa palavra de Deus. A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 25 a 28. Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Salmo responsorial, Salmo 24. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. A segunda leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, fala da kênosis, do rebaixamento do Senhor. Deus, em Jesus Cristo, se esvazia e toma a nossa condição humana para aqui fazer e mostrar para nós o caminho da salvação. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ele que, existindo em condição divina, não fez do ser
igual a Deus, uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. E o evangelho que nós vamos ouvir agora, Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Estamos aproximando já do final do ano litúrgico e 2 temas vão aparecer na liturgia da palavra com muita intensidade. A graça de Deus presente e a necessidade da conversão do ser humano. Nós ouvimos na primeira leitura, então, Deus perguntando ao ser humano: sou eu que não sou justo ou são vossas ações que não são justas? Deus se defende diante da comunidade dizendo que Ele é sempre uma presença de graça e a comunidade nem sempre é fiel. No Evangelho, nós ouvimos uma história que a gente conhece bastante até pela nossa própria vida. Aquele que diz sim imediatamente, não vai, não se comparece, não se disponibiliza para o trabalho. E aquele que diz não, de repente se arrepende e ouve o convite do Senhor. Qual dos 2 faz o que o Pai deseja? Claro que é o último, aquele que mesmo dizendo não, converte-se, muda de ideia e vai aceitar o convite do Pai. Então, é este o justo de verdade. Vai bem com Deus. E assim Jesus usa dessa metáfora, dessa imagem, para dizer aos fariseus que se julgavam bons e excluíam as pessoas porque eram pecadoras, os marginalizados, os pobres, as mulheres, as crianças, aqueles que tinham cometido algum pecado eram abandonados, mas eles escutavam, eles seguiam Jesus, eles mudavam de vida. E aí Jesus diz essa frase: os últimos serão os primeiros. Jesus ensina aos bons, entre aspas, que os publicanos, aqueles que são considerados como pecadores, as meretrizes, podem nos preceder no reino de Deus, pois acreditam e mudam de vida a partir da penitência, a partir da conversão. Essa é uma experiência bem próxima de nós, não é mesmo? Quantas vezes nós também dizemos prontamente sim e acabamos por não aceitar o chamado, por não trabalhar na obra do Pai que nos convoca. E aqueles irmãos que a gente julga como frágeis, pecadores, de repente mudam de vida e realizam grandes obras. Às vezes, nós temos que mudar o nosso conceito de bons e maus, não é mesmo? Todo ser humano é chamado à conversão e não existe aqueles muito bons e aqueles que não prestam. Todos são chamados pelo Senhor. Então, um fato, outro dia alguém me contou, um pai de família que era realmente dado ao vício da bebida e há muitos anos ele passou a frequentar uma igreja evangélica e mudou totalmente a forma do seu comportamento. Hoje é uma pessoa honesta, um bom pai de família e continua lá na sua igreja. E a gente fica pensando que assim pode acontecer com a vida de muitos que estão afastados, não é mesmo? Ele pode mudar de vida e a gente não pode julgar porque a pessoa fez isso ou aquilo, depende da abertura para a conversão.
Então o Senhor nos espera sempre com a sua graça e nós devemos trilhar um caminho de conversão. E a segunda leitura parece que coroa, então, essa liturgia da palavra. Olha que Jesus, sendo Deus, ele tomou a nossa condição humana, se fez servo, esvaziou-se, mostrando que nós também devemos fazer o mesmo na nossa vida cotidiana. Ser humildes, simples, não significa uma bobeira existencial, pelo contrário, é uma atitude, uma ação que nos leva a um caminho constante de conversão e produzindo assim tantos frutos, tantas obras. Nós lembramos até hoje São Vicente de Paulo, né? Uma pessoa simples, humilde, mas quanto bem deixou para a nossa humanidade. Pense nisso e vamos celebrar com alegria o 26º domingo do tempo comum. Difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis. São em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda.
Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. A vida com arte. Tenho a alegria de receber aqui no Sintonia Redentorista Paulo Sérgio Carrara, natural de Carangola, Minas Gerais, é missionário redentorista, atualmente mora em Belo Horizonte, é reitor da comunidade São José. E recentemente lançou o seu primeiro livro, mas escreve artigos e tem muitas produções. Nós vamos falar um pouquinho no nosso quadro A Vida com Arte sobre a arte da escrita. E Carrara também é teólogo, fez seu doutorado em teologia e tem tido uma produção muito interessante, vai partilhar um pouquinho conosco desse caminho que eu considero como um caminho de arte, de produção, de criação. Padre Carrara, boa tarde, bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Boa tarde, Padre Vicente, uma alegria poder estar aqui com você. Boa tarde, rádio ouvinte. Carrara, natural de Carangola, começou cedo seu caminho de formação, estudou lá na sua cidade, depois foi para o seminário e aí nunca mais parou de ser um apaixonado aí pelas letras, né, pelos livros, pelas ciências, né? Como é que você vê esse perfil desde menino, esse gosto pela leitura, pela produção? Bem, Padre Vicente, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu me despertei para a leitura. Eu comecei a ler uma literatura própria para adolescentes e nunca mais parei. Eu posso dizer que desde os 13 anos eu nunca mais parei de ler. Não houve um momento que eu não tivesse comigo um livro, que eu não estivesse lendo alguma coisa, descobrindo alguma coisa nova. Evidentemente, me sinto movido por uma curiosidade, um desejo de conhecer o real, de decifrar a vida das pessoas, de conhecer mais a vida humana, os seus mistérios. E como teólogo, um desejo de também estudar mais profundamente o mistério de Deus. Me sinto movido por uma curiosidade em relação ao mundo, às pessoas, aos fenômenos da vida, ao mistério de Deus. E tudo isso me faz estar continuamente estudando, aprendendo, produzindo. Em 1986 você entrou para a formação no Seminário Redentorista, Comunidade Santo Afonso, em Juiz de Fora. Ali você fez o seu ensino médio, depois filosofia, noviciado, teologia. Claro que esse percurso de formação também te ajudou muito nesse bom gosto pela leitura, pela escrita, e você se aperfeiçoou muito, inclusive no aprendizado de outras línguas, né? Evidentemente. Claro que depois que eu entrei para a comunidade Santo Afonso, essa comunidade da nossa província do Rio de Janeiro, aquela curiosidade, aquela motivação que eu carregava comigo, ela foi muito incentivada pelo Padre Dalton, que era o nosso formador na época, você estava lá. Ele nos incentivava muito a estudar, a pesquisar, a aprofundar, a conhecer a literatura, a conhecer línguas estrangeiras. Então eu encontrei, diria, um terreno fértil para desenvolver um talento que eu já tinha. Então uma congregação, desde que eu entrei, ela investiu em mim para que eu pudesse desenvolver esse talento pessoal, esse gosto pessoal. Então, de fato, desde a comunidade Santo Afonso até hoje, eu estou estudando, eu estou aprofundando e tive muitas oportunidades oferecidas pela congregação que me permitiram crescer muito na minha formação acadêmica e intelectual. Dentre essas oportunidades, vamos destacar que os 2 anos que você passou lá em Roma estudando a espiritualidade e depois voltando fez o seu doutorado na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte.
Exatamente. Passei 2 anos em Roma, fazendo mestrado em teologia, com uma pesquisa sobre espiritualidade. Ali estudei a fundo a história da espiritualidade, estudei a fundo a mística, que eu gosto muito, sou apaixonado pela mística cristã. Tive também a oportunidade de ir na França, ficar 2 meses me qualificando mais na língua francesa. Também fui à Irlanda, onde passei 2 meses estudando inglês. Ao chegar ao Brasil, depois desse percurso intelectual, fui designado como formador da comunidade de teologia e, depois de alguns anos no Brasil, comecei o meu doutorado em teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Em 2010, eu concluí o meu doutorado. Hoje nós temos uma obra, nós vamos falar um pouquinho deste livro que você lançou, mas assim destacar também que depois dessa longa formação, você tem produzido bastante, né? Mesmo artigos, seja nos nossos jornais, meios de comunicação da província, lá da Jornal da São José, mas também artigos científicos para revistas, agora lançando o seu livro. Isso é uma alegria muito grande para você, né? Poder perceber que todo esse gosto seu tem gerado muitas produções para o crescimento de outras pessoas, né? Claro, isso é muito bom. Também sou professor de teologia em 2 faculdades em Belo Horizonte e me sinto muito motivado pelas aulas, pelas questões que os alunos trazem a pesquisar, a escrever, a produzir. E, de fato, tenho escrito alguns artigos, tenho produzido para algumas revistas científicas e, graças a Deus, tenho tido um retorno muito bom. E é muito bom poder ajudar as pessoas a crescerem numa reflexão sobre a sua fé, para que possam ser cristãos adultos, que têm uma visão consistente do mundo, dos problemas, e que a partir da fé conseguem dar uma resposta assim, mais consistente. E a gente vai dar um intervalozinho musical, você quer oferecer uma música para o ouvinte, né? Claro, vou oferecer essa música do Chico Buarque, A Flor da Pele, se eu não me engano, ela se chama, porque o Chico Buarque nessa música vai mostrar que realmente a condição humana é um enigma, e é exatamente esse enigma da condição humana que move a pesquisa, que move a escrita, que move a literatura, que move a ciência, que move o ser humano. O que será que me dá, que me embole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz curar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz implorar o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. Será que será o que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite? O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar,
e uma aflição medonha me faz suplicar. O que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Estou conversando com o padre Paulo Sérgio Carrara sobre sua produção, sua escrita, seu trabalho como teólogo. E vamos falar um pouquinho agora, Carrara, sobre o livro que você acabou de lançar. É uma obra que, sem dúvida, traz grande contribuição para o campo da teologia, e é a sua tese de doutorado. É bom a gente falar um pouquinho dela nesse momento. Claro, a tese de doutorado eu fiz estudando um teólogo redentorista francês chamado François-Xavier d'Urville, um teólogo muito conhecido na França, muito conhecido na Europa, também conhecido no Brasil. Pouco conhecido no Brasil, mas claro, ele também chegou ao Brasil através de obras que foram traduzidas. Eu estudei esse teólogo, que é um teólogo bíblico dogmático, mas eu escolhi um tema da espiritualidade para poder trabalhar a partir da teologia desse teólogo, que foi o tema da oração, a oração de Jesus e a oração do cristão. Por que eu escolhi a oração? Exatamente porque ela é o ato fundamental de qualquer homem religioso. Todo homem religioso, todo ser humano religioso, ele busca uma relação com Deus através da oração. Essencialmente, o ser humano, enquanto religioso, ele é homem de oração. E por quê? Porque exatamente na oração é que ele se sente referido a um mistério maior do que ele e que dá sentido à sua vida. Toda pessoa que reconhece que está referida a um mistério maior do que ela, para o qual ela não tem uma explicação, ela, na verdade, está fazendo oração. E a oração, ela esteve presente na vida de Jesus. Jesus orou como judeu, Jesus inaugurou um novo tipo de oração, porque ele é o Filho de Deus, então a sua oração tem uma particularidade, nela emerge aquilo que Jesus é em última instância, em sentido absoluto. Ele é o Filho de Deus, que é provavelmente o título mais importante de Jesus em todo o Novo Testamento, e é exatamente na oração que nós descobrimos esta realidade de Jesus, porque é na sua relação pessoal com Deus que ele vai designar Deus de Pai. E é claro, aqueles que conviviam com Jesus, vendo Jesus rezar, vão depois concluir que ele é o Filho de Deus, de uma maneira toda especial. São Paulo vai dizer que ele é o primogênito, o primeiro gerado. São João dirá que ele é o unigênito, o único gerado pelo Pai desde todo sempre, desde a eternidade. Então, me dediquei a esse estudo até mesmo para mostrar para as pessoas que a oração é um tema teológico importantíssimo, ela está no coração da teologia, porque é na oração que se dá a relação da pessoa com Deus, e de Jesus nós também aprendemos a rezar, a orar, aprendemos qual é o verdadeiro sentido da oração cristã, porque depois que Jesus se oferece ao Pai por nós na cruz, e para D'Urville a morte de Jesus é a realização da sua oração, porque na sua oração ele se entrega ao Pai, ele se eleva ao Pai, mas é na cruz que essa elevação chega à sua plenitude, porque ali ele se oferece totalmente ao Pai, e o Pai acolhe essa oferta do Filho e ressuscita o Filho. Portanto, para D'Urville, a própria redenção do ser humano poderia ser explicada com este conceito de oração, porque a entrega de Jesus ao Pai é a sua oração. Por quê? Porque na sua oração, durante sua vida, ele quis se entregar ao Pai pelo ser humano. No momento da cruz, isso de fato acontece. E depois de ressuscitado, Jesus manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo
nos configura a Ele, nos faz participar da sua filiação, nos faz participar, portanto, da sua relação com o Pai e torna nossa a oração que era sua. É porque nós temos o Espírito Santo que animou a vida de Jesus, que animou a oração de Jesus, que nós podemos chamar Deus de Pai, que nós podemos rezar o Pai Nosso. Portanto, a oração não é um assunto marginal na teologia. Ela é um tema central, até porque toda ação sacramental da igreja é feita através da oração. Então, a minha pesquisa é mais ou menos sobre isso. Eu quis mostrar que esse tema é importante e que ele tem que ser levado a sério para que as pessoas possam, ao mesmo tempo, descobrir o valor da oração e crescer enquanto cristãs através da oração. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas o livro tem tido boa aceitação, né? Pelo visto. O livro teve uma boa aceitação. São muito positivas. Claro que é um livro muito técnico, porque é uma tese de doutorado, tem 1.300 citações de pé de página. Ele é escrito num gênero literário menos acessível, porque tese de doutorado, como você sabe, que você também é doutor, você fez doutorado, ela é uma leitura mais pesada. Agora, o tema é um tema tranquilo, acho que o texto está escrito com uma leveza, e os alunos que estão lendo, porque eu tenho adotado o livro nas minhas disciplinas, os alunos estão gostando muito, estão valorizando muito. Eu tenho tido um retorno bastante bom. Por ser uma tese de doutorado, eu até diria que é um retorno ótimo, porque, inclusive, normalmente os doutores nem publicam suas teses. É uma coragem, né? Você publicar uma tese, você lançar uma tese e você vender e você ter um retorno. Eu tenho conseguido isso e estou muito feliz com o resultado da publicação. Parabéns, então. Eu creio que, a partir de agora, as produções vão crescer nos escritos, artigos, e mais livros virão, com certeza, porque você tem esse gosto, esse trabalho bonito, né? Essa seriedade na leitura e na escrita. Parabéns e vamos adiante, né? Obrigado, Padre Vicente, por esse convite para estar aqui. Obrigado, rádio ouvinte, que Deus possa abençoar você e que você cresça na sua relação com Ele, na sua opção por Ele, e que a sua oração seja marcada por essa entrega daquilo que você é a Deus, porque esse é o sentido mais profundo da oração, de acordo com aquilo que nós aprendemos de Jesus e de acordo com aquilo que os textos do Novo Testamento nos ensinam. Fiquem com Deus. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Destacamos hoje dia de São Vicente de Paulo e, para nossa alegria, um jovem vem partilhar a sua caminhada como vicentino, é o Vandenberg Medeiros. Boa tarde, Vandenberg. Boa tarde, padre. Boa tarde, a todos que nos acompanham nesse momento. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua experiência como vicentino, homenageando São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, um grande homem, não precisamos nem de falar dele aqui, que nós conhecemos bem, mas da experiência que você tem como vicentino, parabenizando a toda a família vicentina que está esparramada por todo esse Brasil, pelo mundo e no Vale do Aço, onde a Rádio Educadora está chegando aí nesse momento. Muitos vicentinos estão nos acompanhando. Vandenberg, qual é a sua experiência? O que você faz como vicentino? Como é que é o seu caminho? Sim, padre, eu conheci a Sociedade de São Vicente de Paulo, no ano de 1994, quando o meu pai, por uma ocasião no trabalho, sofreu um acidente e naquele momento, ele ficou paraplégico.
E o primeiro socorro que a gente recebeu já no dia do acidente foi dos vicentinos, né? Eles estiveram lá em casa, conversaram com a gente e já naquela semana começaram a levar o alimento para a nossa residência. Só que naquela época ainda era muito novo, esse caso passou, eles nos acompanharam por uns 3 meses e isto passou. Já no ano de 97, né, por uma decisão do padre lá da minha paróquia, cada pessoa que iria crismar tinha que participar de um movimento ou de uma pastoral. E me mandaram ir para o tal dos vicentinos, eu nem lembrava, né? E lá vai o Vandenberg para o tal dos vicentinos numa reunião no domingo. Cheguei lá, né? As pessoas me apresentaram, falou que era aquilo e comecei a participar. Depois já de uns 3 meses que eu fazia parte, que eu fui descobrir que eram aquelas mesmas pessoas que tinham ido em 94 ajudar a minha família, que eu já estava fazendo parte, né, daquele movimento. Não é uma coincidência, mas uma providência de Deus, né? Você se Exatamente. Com essa turma outra vez. Exatamente, né? E já numa posição de poder ajudar outros irmãos, né? Que assim estavam necessitando. Mas, né, em 97 comecei a caminhar junto com o pessoal, né? E durante este tempo todo a gente foi crescendo um pouco, né, na fé, junto com aquela comunidade, né, o meu bairro de São Judas Tadeu, e então a gente pôde ir contribuindo também com outros trabalhos, né, com o Conselho Central, Conselho Metropolitano, que são órgãos da Sociedade São Vicente de Paulo, que organizam um trabalho vicentino dentro de uma região. E hoje, né, a gente colabora com o Conselho Metropolitano da cidade de Juiz de Fora no Departamento de Comunicação. Qual seria, assim, para você, na sua experiência, tão bonito que você relata aí, né, um socorro imediato ao seu pai, não é isso? Qual seria, assim, o central nessa espiritualidade vicentina que você destaca, assim, eu vejo como sendo uma espiritualidade urgente para os nossos dias de hoje, a solidariedade, mas o que você traz, assim, como mais fundamental, mais importante de todo esse acompanhamento, de toda essa família, esses grupos, esses conselhos vicentinos espalhados por todas as comunidades, paróquias? Às vezes as pessoas dizem, mas é só um assistencialismo. Como é que você vê a espiritualidade vicentina hoje sendo uma espiritualidade muito atual? Isso, né? Eu destaco, né, hoje a questão do socorrer, como o senhor colocou, aquele que necessita no momento, né? Nós temos esse trabalho, né, junto às conferências vicentinas em qualquer parte do Brasil, de realmente levar o socorro, né? E nesse socorro, logicamente, levar o amor e a palavra de Deus. Foi assim, né, que aconteceu com a minha família, e durante esse tempo a gente pôde acompanhar vários e vários casos também desta forma. Realmente, como o senhor colocou, muitas pessoas, né, ainda encaram o nosso trabalho como uma forma somente de assistência, mas a espiritualidade vicentina tem como foco a promoção da pessoa e da família humana. Por isso, né, que todas as semanas nós realizamos as visitas às casas das pessoas, né, que são mais necessitadas, e ali a gente troca uma ideia, vê qual é a real necessidade, né, daquelas famílias, e também a gente leva a palavra de Deus. Independente de qual religião, né, a pessoa segue, nós estamos ali junto com ela na residência e também rezamos, né, conversamos sobre os mais diversos assuntos possíveis. E uma coisa que marca muito a caminhada vicentina é a amizade entre seus membros e também entre os membros e aquelas pessoas que são socorridas. Vandenberg, me lembra muito aquela cena do bom samaritano. E para aquelas pessoas que às vezes criticam, lembrar o seguinte: como é que você vai promover uma pessoa que está com fome, que está ferida, que está doente, se ela não tiver o mínimo de recursos para sair daquela situação? Então esse é um exemplo já tão antigo que a família vicentina dá. Hoje estão mais organizados, acompanham mais, a gente conhece o trabalho, essa questão das visitas, de toda aquela coisa da trilhagem, né? Porque no meio aí tem muita gente também que gosta de aproveitar, a gente sabe disso, mas aquele que necessita e quer sair, eu dou esse testemunho, a pessoa que está necessitando, pobre, enfraquecido, doente, e quer sair daquela situação e se encontra com os vicentinos, eles vão ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, com certeza. Então é um trabalho evangélico, bíblico, do bom samaritano, lembrando também Mateus 25, critério absoluto de nossa salvação.
você estava com fome, aí foi lá e apareceram os vicentinos para dar o alimento. É um critério para o nosso juízo final, né? Meu caro jovem, porque você tem quantos anos, pode dizer? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu tenho 31 anos de idade já. Nessa família, mas com uma experiência maravilhosa. E é bom a gente ver, assim, a família vicentina renovada, né? Você tem outros jovens que caminham com você lá também? Temos. A Sociedade São Vicente de Paulo, né? Ela sempre está atenta, né, às mudanças necessárias que o mundo, né, nos coloca. E é interessante porque a Sociedade São Vicente de Paulo, quando foi fundada, né, ela foi fundada por jovens e para os jovens, né? O seu fundador foi Antônio Frederico Ozanam, que na oportunidade tinha apenas 20 anos de idade, era um jovem estudante universitário e fundou a Sociedade São Vicente de Paulo. Com o passar do tempo, né, mudou-se um pouco essa característica e ficou conhecida por um longo tempo como uma sociedade de pessoas mais experientes, mais maduras. Mas desde a década de 60 para cá, a sociedade tem se preocupado, né, novamente com esse resgate dos jovens. E hoje, graças a Deus, no Brasil, dos 250 mil vicentinos que temos, 100 mil são jovens. Né? Graças a Deus, né? E é interessante porque, além desta preocupação da juventude, hoje nós temos as conferências de crianças e adolescentes, que são crianças mesmo, que já entram com 4, 5 anos de idade e tem ali uma experiência de caridade até os 18 anos, quando, né, elas vêm fazer parte das conferências de adultos. Infelizmente, você fala bem, né? Espontâneo, isso é bom. Obrigado. Isso é bom. Mas a gente está terminando o nosso quadro aqui, infelizmente o nosso horário é curto. Vandenberg, obrigado pela sua presença, parabéns para toda a família vicentina, celebrando hoje São Vicente de Paulo. Isso, eu agradeço, né, esse espaço e gostaria de deixar um abraço a todos os irmãos redentoristas e também a todos os irmãos vicentinos de todo o Brasil. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Oração vocacional. Senhor, foi por amor que nos destes a vida. Por isso sentimos vosso convite ressoar em nosso coração, chamando-nos pelo nome para sermos discípulos missionários vossos. Fortes na fé, alegres na esperança, queremos dizer sim, enfrentando os desafios próprios de nosso tempo, manifestando a todos a alegria de partilhar vossa vida. Dai-nos perseverança no anúncio da copiosa redenção, de modo especial às pessoas marcadas pelo abandono e pelo desânimo, por causa da violência, do tráfico e de tantas desventuras. Que este ano vocacional redentorista desperta-nos para a vocação que cada um traz consigo. Que sejamos pessoas realizadas para viver com intensidade o projeto redentor de Cristo, descobrindo nossa missão no mundo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, protegei nosso coração cheio de vida e de esperança. Dai-nos a graça de viver sempre junto do vosso Filho Jesus. Santo Afonso, rogai por nós e por toda a juventude. Amém. Momento mariano. Finalzinho do mês de setembro, agradecemos a companhia sempre carinhosa e protetora de Nossa Senhora em nosso caminho e hoje especialmente pedimos por intercessão de Nossa Senhora que Deus abençoe a todos os vicentinos, essa família bacana. Eu fiquei surpreso aí com a entrevista dos 100 mil jovens vicentinos no Brasil, né?
É um movimento que se renova constantemente. Então, que Nossa Senhora proteja a todos vocês. E o número em off que o Vandenberg falou com a gente aqui, que são 700 mil vicentinos no mundo e no Brasil 250 mil. Então a comunidade vicentina no Brasil é muito grande, que Nossa Senhora possa realmente passar na frente da sociedade, interceder por eles, que eles continuem esse bonito trabalho. Eu já deixo aqui um forte abraço, até sábado que vem, se Deus quiser. Uma boa tarde para você, ouvinte. Nós vamos ficar com o nosso momento mariano, com a música de Roberto Carlos. E que você tenha paz no seu coração e até sábado que vem, se Deus quiser. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.